Eu creio que a minha alma é geográfica. E do ponto de vista que eu entendo a geografia como plurimulti, eu sou assim. Onde é que nasceu a geografia? Eu acho que a geografia que eu vim despertar aos 18 anos, quando eu entrei na universidade, e a escolha foi um tanto engraçada, porque eu estava numa escola metodista, fazendo um curso clássico, aprendendo a ser feminina, que era muito difícil, é muito difícil para mim ser feminina, ter aqueles gestos. Eu sempre fui atleta, me criei no lombo de um cavalo, numa fazenda de arroz. Então eu tinha um tipo de vida muito liberto de algumas regras, né, que se impunham num colégio metodista só para meninas. E eu resolvi que eu não queria fazer os 3 anos, eu fazia o curso clássico, eu estudava francês, inglês, latim e italiano. Artes, pintura, desenho artístico, muita coisa, e talvez me faltou nessa época um pouco das bases das ciências físicas. E eu não estava satisfeita com aquilo, gostava da escola, mas eu queria ser atleta. Eu queria participar dos jogos com os colégios União, lá de Uruguaiana, eu queria participar dos jogos no IPA, porque eu queria ser atleta. E, por outro lado, eu também queria ser artista e não podia, porque os pais não deixavam. Bom, por que ela é geográfica? Por que a minha alma é geográfica e por que eu terminei ficando na geografia? Filha de agricultor, que sempre trabalhou com lavoura de arroz, e que precisou do ciclo hidrológico, e que precisou do solo de várzea, e que precisava conhecer isso. E eu, pequenininha, ajudava meu pai a fazer topografia. Eu segurava a régua, né, para ele fazer as curvas de níveis para que a água migrasse. E eu aprendia com ele. Eu era filha única, ao invés de ficar em casa, esse espírito meio aventureiro desde criança, eu ia para a lavoura com ele. Então, eu me criei assim, e eu me criei aprendendo como que se tinha que olhar o relevo para fazer as curvas de níveis, para a água poder escoar, que tipo de solo era melhor, e o rio que estava presente. Então, eu nasci fazendo geografia, ou pedogeomorfologia. Aí eu fui para a escola e os professores de geografia tradicional me ensinaram a descobrir o gosto pela viagem. Eu viajava pelos mapas, eu viajava pelas bandeiras dos países. E no segundo grau, então, eu resolvi fazer, voltando, eu resolvi fazer o supletivo. E aí eu fiz. Fui aprovada e digo, e agora o que eu faço? Aí conversa com a família, eu queria fazer agronomia. Isso não é coisa de mulher. Vou fazer artes, tu vai morrer de fome. Bom, eu fui para a fila, fazer inscrição para o vestibular e fiquei, o que eu faço? Aí tinha umas amigas que diziam, eu vou fazer contabilidade, a outra, eu vou fazer administração. E aí eu acredito muito numa coisa que se chama intuição feminina. E eu digo assim, na hora eu vou decidir. E chegou na hora eu me inscrevi para geografia, primeira opção, administração em segundo lugar e economia em terceiro. Vejam como eu valorizo a geografia, né? E aí eu comecei. Mas eu carreguei para a universidade aquela minha vivência, desde pequena, viajando entre Uruguaiana e Santa Maria, onde eu estudava, e Uruguaiana, onde meus pais moravam, e eu olhava aquela monotonia da paisagem de Santa Maria, na encosta da escarpa do Planalto, até o Pampa, né, o centro do Pampa gaúcho, os campos, os afloramentos de basalto, e aquilo ficou impregnado em mim. Eu acho que isso justifica um pouco depois da minha escolha, ou pelo menos uma das variáveis que me determinou a me dedicar na geografia a trabalhar com isso que vocês chamam de geografia física. Eu acho que é a janelinha pela qual eu olho a geografia. Não consigo fazer geomorfologia sem ser geograficamente. Bom, eu acho que, considerando que vocês são tão jovens, uma coisa que é interessante colocar é que Santa Maria foi a primeira universidade do interior do Brasil, estadual, federal. Fora de uma capital. Fora de uma capital, na década de 60, 1960.
Ela se transformou de uma faculdade numa universidade por conta de alguém que foi um visionário, era um médico, Mariano da Rocha, que tinha fortes ligações com a França e com a Alemanha, até por questões particulares da família, e que via a possibilidade daquele coração do Rio Grande ser o centro de atração de alunos de todos os cantos do Rio Grande do Sul. E se posiciona numa situação bastante interessante, que é do lado da base aérea de Santa Maria. Estratégica na década de 60 e principalmente na década de 70, quando eu fui aluna. Então, essa universidade era formada muito domesticamente por professores da região. E era uma geografia, na década de 70, classicamente francesa. Tão clássica que os únicos livros que nós tínhamos acesso eram em francês. E a gente começou com um curso que era anual e em abril nós passamos a ter um ano semestral. E o currículo mudou. Então, nós começamos com umas disciplinas que tiveram que ser apuradas e passamos a fazer disciplinas concentradas. E nesse foi o primeiro grande desafio que a universidade me apresentou e eu peguei. Nós tínhamos um professor de geografia agrária, ele dava introdução à geografia para nós, o professor Sérgio Bernardes, e quando mudou aquele sistema, aquele currículo anual para semestral, ele disse, nós precisamos agilizar para que vocês não percam essa disciplina. Então, eu separei, diz ele, três trabalhos de grupo para vocês fazerem para compensar a carga horária. Detalhe, nós éramos 40 alunos, 38 mulheres e 2 homens. E ele olhou aquele mar de mulher assim e disse assim, bom, o primeiro eu nem vou dar porque vocês não têm condições de fazer. Poxa, mexeu comigo, né? Eu digo assim, como não, professor Sérgio? Eu faço. E ele me olhou e disse assim, não faz nada, tu precisa no mínimo de 10 pessoas para trabalhar contigo. E eu sempre sentei na frente, assim, lá da parede. Eu olhei para trás, quem é que faz trabalho comigo? E aí o pessoal, eu, somamos 10. E aí o professor Sérgio ficou sem graça, eu disse, então tá bom, vocês fazem esse. E aí o resto das meninas, né, porque a gente ficou com a base forte da sala, fizeram os outros trabalhos, que era levantamento de dados secundários. E o nosso era levantamento de dado primário. Objetivo, levantar o fluxo de veículos em direção ao campus da universidade para justificar a abertura de uma nova estrada ligando a universidade ao centro da cidade, que só aconteceu 10 anos depois. O que nós tínhamos que fazer? Olha só que brincadeirinha. Da meia-noite, das 6 da manhã à meia-noite, controlarmos o fluxo na aviação férrea, que na época tinha muito movimento, no aeroporto, que tinha pouco, na rodoviária e no portão da Universidade Federal de Santa Maria. Tinha que controlar quantos carros entravam, quantas pessoas por carro, quantos dias eles vinham, que horários e qual era o fluxo. Como é que nós íamos fazer isso na época? E aí alguém disse, vamos fazer em papel mimeografado uma logo da universidade e a gente cola nos carros que a gente já mediu. E aí a gente foi. Um grupo foi desenhar o passarinho, outro grupo foi imprimir, outro grupo foi se dividir. Nós levantamos os dados, fizemos toda a tabulação e foi publicado pelo Ministério dos Transportes o documento que nós tínhamos, né, com a orientação do professor Sérgio e do professor Ivo Miller, publicamos esse documento que serviu de base para que o Ministério, o DENIT, abrisse uma nova via de circulação entre a universidade e a cidade de Santa Maria. Quer dizer, nós fizemos geografia. Fizemos alguns trabalhos interessantes, a gente fez, voltando à base aérea, desafio também de um professor, não vou lembrar agora, acho que foi a professora Renate, que era geografia regional, nós tivemos, e o Ivo, nós tivemos que levantar o impacto que tinha a base aérea no desenvolvimento econômico de Santa Maria. Bom, nós fizemos coisas numa época de bastante censura, a gente entrou na base aérea, conhecemos os meninos e nós conseguimos entrar nos porões de lá e nós tínhamos os mapas.
não sei se eu posso revelar isso, faz tanto tempo, acho que sim, né? Nós tínhamos os mapas estratégicos da aeronáutica de como a coisa aconteceria se tivesse acontecido coisa pior na época. E nós apresentamos o trabalho na sala de aula. Quando nós terminamos de apresentar, o professor disse, por gentileza, vocês podem me passar esses materiais? E nós, inocentemente, sim. E ele levou e nós nunca mais vimos, porque era segredo de Estado. E nós, o professor voltou, né? O professor voltou, mas nós também ficamos sobre... Mas os mapas sumiram, a gente nunca mais teve ideia. Assim como a gente fez outros trabalhos voltados para a questão da gestão do território sem esse nome na época. Então foi um trabalho muito legal. Acho que foi um curso inteiro. Eu me apaixonei por geomorfologia, porque quando eu entrei no curso, a turma anterior chegou e disse, olha, se cuidem, porque ninguém passa com o IVO. E digo, mas por quê? O que tem de tão difícil nessa disciplina? Aí eu sento bem na frente, nos primeiros dias de aula de geomorfologia 1, 90 horas de aula, entra aquele professor, óculos escuro, uma jaqueta de couro, sério, boa tarde, fez a chamada e foi para o quadro. Quando ele começou a escrever no quadro, eu não tirei mais os olhos dele. Ele começou a fazer desenhos de formas de relevo e falar com uma objetividade clássica e perfeita que eu engolia as aulas dele. E eu desenhava, eu ficava em casa de noite ensaiando os desenhos para fazer aproximadamente bem como ele. E eu comecei a dar aula de geomorfologia porque eu me apaixonei pela disciplina, porque eu via, e aí uma explicação que eu vejo hoje, tudo aquilo que ele explicava dos processos geomorfogênico, eu retomava a minha vivência na lavoura de arroz, na horta da minha mãe, que preparava o solo, sabe? Então eu me encantei por isso. E o Ivo sempre teve a preocupação de dizer que a gente estava fazendo aquilo para melhor entender a organização do espaço. Que não era uma geomorfologia estrutural pela estrutural, era de que forma aquele conhecimento das estruturas geológicas influenciava, por exemplo, na cidade de Caçapava, que a gente ia visitar sempre por estar no escudo cristalino, por ter aquelas minas de extração mineral, aquela coisa toda. Então eu recebi uma formação inteira, gente. E eu não digo que eles tenham sido os professores melhores do Brasil, mas para mim eles foram perfeitos. Eu me formei em 74 e fiquei trabalhando em 75 em Santa Maria, dando aula em Restinga Seca. E na década de 80, já com 2 filhos, eu me inscrevi no mestrado em educação. Entrei no mestrado em educação, comecei e lamento dizer a vocês, eu não gostei. Não era aquilo que eu queria, não tinha aquela força do que o meu interior clamava. E eu saí do mestrado e fui fazer especialização na agronomia, aliás, nas ciências agrícolas da Federal de Santa Maria. Todo mundo me dizia, tu é maluca, está no mestrado e vai sair. Eu digo, não tem problema, eu vou fazer o que eu gosto. O que eu fui fazer? Eu fui fazer um curso de interpretação de imagens orbitais e suborbitais. Primeiro curso de especialização em, hoje, sensoriamento remoto na Federal de Santa Maria, com o senhor Dr. Mariano da Rocha. E ali eu fui fazer tudo aquilo que eu não imaginava que eu teria que fazer. Trigonometria espacial, plano de voo, fotografia, aprender a fotografar em terceira dimensão. Foi 1 ano e eu trabalhava 40 horas. Então E em cima disso eu queria entender como que os meandros abandonados estavam relacionados com a produção de arroz. Porque o solo era mais fértil, tinha maior produtividade. E eu, durante 2 anos, tinha que interpretar pares de fotografia em preto e branco, com estereoscópio de bolso. Quando que eu fazia isso? À noite, quando eu voltava da aula. Hoje eu uso óculos, né? Então eu fiz todo o levantamento do baixo curso do Rio Jaguari, que não é pequeno, levantei todas as formas de relevo e levantei o uso
dessas e a produtividade do arroz para ver até que ponto, qual era a relação dos meandros abandonados, que a gente só percebe por fotografia aérea, com a produção. Então, essa foi a minha primeira investida arrojada em fazer pesquisa. Em 89, eu fui para a Unisc. E eu fui para lá trabalhar com disciplinas que não eram as minhas oficiais, que era geomorfologia, cartografia, e eu fechava com geografia agrária porque eu achava que tinha muito a ver. E estando em Santa Cruz e conhecendo o pessoal que tinha sido meu colega no curso de interpretação, a Regina Fux, hoje professora do Colégio Militar em Santa Maria, disse: Lígia, eu estou indo para Florianópolis fazer o mestrado. Tem um evento de geografia agrária, você não quer ir? Fui. E me inscrevi no mestrado, mas numa intencionalidade única de fazer um curso, porque eu tinha terminado a especialização. Foi difícil, sem dinheiro e longe dos filhos pequenos. Mas foi uma grata satisfação descobrir, entre os colegas e entre os professores, uma pessoa chamada Jerusa Maria Duarte. Eu fui a primeira orientanda dela de mestrado, e ela era tida como a professora mais durona da geografia física, geomorfologia. Aí eu fui trabalhar com os impactos ambientais da extração de areia e a plantação de arroz na várzea do Vacacaí, que é enorme. E eu escolhi 2 pontos, um em Restinga Seca, a Praia das Tunas, e outra em Santa Maria. E ao longo do meu trabalho eu tinha muita dificuldade de terminar o meu curso, eu levei 6 anos, porque eu trabalhava, mas também porque eu tinha uma coisa interna que eu não queria aceitar que o arroz era mais poluente do que a extração de areia. E esse foi a minha grande dificuldade. E a Jerusa dizia assim: Lígia, eu sei que tu não quer, mas aceita que a poluição do arroz é muito maior do que a da extração de areia. E eu dizia: mas não pode, o arroz não faz essas cavas todas. E assim, mas de os agroquímicos que são usados no arroz que fazem uma poluição, né, uma contaminação das águas e do lençol freático. Mas com dificuldade eu venci o mestrado. Então, eu trabalhei com uma geomorfologia pelo lado do impacto ambiental. As experiências no plano diretor me fizeram rever muitas coisas que eu tinha como verdades e que passaram a ser dúvidas. Né? E essas dúvidas são aquilo que me alimenta hoje de estar ainda buscando aprender, de ouvir e de construir. E descobri que, apesar do mercado e apesar das questões corporativas, de CREAs e outras coisas, e da legislação que vai e volta, nós temos uma posição que nós temos que defender pela qualidade. Não é o título, é a minha prática. E mais do que a minha prática, é a minha capacidade sinérgica de me envolver e tentar interpretar a minha posição nessa situação de emprego. Era muito difícil para mim, enquanto professora de geografia, dialogar com os agricultores e dialogar com os agrônomos das cooperativas ou com os prefeitos, a gente discutir o que era previsto por lei, o que era possível de ser feito nas cidades e aquilo que nós estávamos constatando como tecnicamente possível. E aí, principalmente na área em que a gente tinha mais atuação, Doris e eu. Eu ficava com os processos e com o saneamento ambiental. O que isso é de importante, de você ter capacidade, e a gente cria isso, a gente vai desenvolvendo com humildade, de você poder entender que uma cidade tem os seus limites de absorção e que há uma necessidade de negociar, que aí entra a questão política, com os interessados e com os gestores, com os atingidos, que são as pessoas, os proprietários dos terrenos, e com aqueles que têm o poder de distribuir a verba para poder fazer as obras. Isso é muito importante. E eu acho que nós temos, pela nossa formação tão grande, tão multidisciplinar, tão pluridisciplinar, a gente tem que ter essa flexibilidade de saber entender.
E daí, a sair de um plano diretor municipal, ou de um plano diretor agrícola, ou de um plano urbano, para trabalhar com saneamento ambiental urbano, que é uma coisa fundamental e que eu vejo muito pouco o geógrafo trabalhando, ele enveredou para o lado da geografia da saúde, ótimo, mas essa saúde ela tem um pré-requisito que se chama saneamento ambiental, que é muito mais do que saneamento básico. Eu acho que isso é importante. E aí você sair dessas experiências e entrar corajosamente numa equipe que já tinha bastante conhecimento, porque a legislação do Rio Grande do Sul de recursos hídricos é mais antiga do que a legislação nacional, né? Trabalhar com GRASE, trabalhar com PAIN, trabalhar com o LANA, que são pessoas de renome internacional da gestão de recursos hídricos. Você chegar assim, de peito aberto, para criar comissão de gerenciamento de recursos hídricos de uma bacia importante, como a do Rio Ijuí, e entrar para o conselho, para o comitê da bacia do Rio Uruguai, que é mais pretensioso ainda, foi uma experiência muito grande. Primeiro, porque eu tive que fazer uma imersão numa questão de legislação que era diferente da gestão urbana, mas que não era deslocada dela. Ela está muito imbricada. A legislação urbana com a legislação dos recursos hídricos, elas têm um fim comum. Então, você teve que sair e aproveitar. Isso era 1988, 89. A legislação brasileira tinha sido... estava começando. A legislação tinha sido aprovada um ano antes. 97. 98, 99 a gente começa com isso. Tudo era novo. Tudo era muito novo. Nós tínhamos 3 grandes exemplos. Ceará, São Paulo e Rio Grande do Sul, para poder fazer a discussão em âmbito nacional. E aí a gente começa, como universidade, reunir as pessoas, discutir os 40 membros que constituíam o nosso comitê, né, dentro da sua proporcionalidade, 40% de representação civil, 40% de usuários da água e 20% do governo. Então, nós tínhamos a maioria enquanto sociedade civil e enquanto usuários, mas aí vinha a disputa entre usuários e sociedade civil. E a gente conseguiu montar uma equipe que durante os 6 anos em que eu estive à testa, junto com os meus colegas, com a professora Nara, depois com a professora Queca, com o pessoal todo envolvido da universidade, a gente conseguiu levar isso adiante. E foi uma experiência grandiosa porque a gente enfrentou uma outra situação que era, em 2002, a gente ter aquela situação de que o aquífero Guarani estava contaminado e que era necessário fazer o controle. Lá vamos nós estudar legislação internacional do Mercosul, como é que cada um dos países, Argentina, Uruguai, Paraguai muito menos, Bolívia quase nada, mas como que esses países tratavam da sua gestão do solo, que ia interferir na gestão dos recursos hídricos superficiais e que estava intimamente ligado com os recursos subterrâneos. E descobrir tudo isso, entender as políticas e os meandros da política governamental com os interesses das empresas que queriam exportar água, o problema da falta de água em alguns lugares, o problema do Rio Uruguai com a suinocultura, com a avicultura, tudo isso a gente vivenciou durante esse período e nos deu assim a oportunidade de conhecer um dilema que é você chegar com a lei e limitar a produção do pequeno e ser barrado pelo grande produtor, pela grande indústria, em relação ao pequeno proprietário, que tinha que respeitar o Código Florestal, que tinha que atender a legislação municipal, estadual e federal. Então, essa experiência, ela foi grandiosa do ponto de vista de que nós tínhamos poucos geógrafos, mas nós tínhamos muitos outros profissionais, engenheiros sanitaristas, muitos deles, e nós tínhamos também pecuaristas, nós tínhamos agricultores, nós tínhamos presidentes de cooperativas.
Quando nós saímos do reduto do Rio Grande do Sul e entramos para o plano nacional, que daí a gente vivia mais em Brasília, fazendo discussões de âmbito nacional, fazendo o plano, a gente começou a ver o quão é difícil administrar ou gerenciar um tema tão amplo e tão complexo como água, num país em que a água é abundante, mal distribuída, mas muito mais do que isso, muito mais que a distribuição da água, é a distribuição de renda. São as dificuldades das populações ribeirinhas da Amazônia frente às mulheres que carregavam água na cabeça, lata d'água na cabeça no Nordeste, ou a construção do Castanhão, ou aquela discussão enorme de vamos fazer a transposição do Rio São Francisco. Então, isso enriquece e a oportunidade da gente conhecer em cada comitê, no Estado, nos estados da região sul e no resto do Brasil, a presença de geógrafos trabalhando. Olha, eu não consigo ser uma pessoa que tenha negatividade, um pensamento negativo. Me preocupa, sim, o modelo, mas não o mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho também a gente não pode pensar assim, venha a mim o mercado. Não, é eu que tenho que ir cavar esse mercado. E ter a humildade de começar de baixo para cima. Não querer já chegar, não, eu sou geógrafo, não sei qualquer coisa. Não, mas é com qualquer coisa que você vai mostrar a sua competência. Eu trabalhei de 1981 a 2007 formando professores. Mas eu acho que nós estamos subestimando a graduação. E nós estamos formando a graduação para a pós-graduação. Lamento. Essa é a minha visão e ela não é verdadeira, ela não é a única. Nas minhas incertezas eu busco assim, o que nós estamos formando dos bacharéis nos cursos, aonde nós temos uma preocupação preponderante com o pós-graduação, para formar o ciclo. Eu formo geógrafos que vão para o mestrado, que vão para o doutorado e que querem ocupar o meu lugar. Estão pensando que eu morro para dar uma vaga para ele entrar no meu lugar e fazer esse ciclo. E o mercado de trabalho, que é lá onde nós temos que prestar conta à sociedade, que nos favoreceu um curso superior gratuito, ou estadual, público, eu estou dando conta. No nosso curso de graduação, qual a experiência de mercado que nós temos? Às vezes é pecado falar em mercado, né? Tem gente que não gosta. Mercado de trabalho? Credo? Não, eu tenho que discutir as questões sociais. Sim, mas para quem? Em que situação? Qual é o processo de inserção nos programas de extensão que você faz à comunidade? A tua pesquisa está voltada para o teu paper, qualizar, ou está voltada para ajudar o agricultor a resolver um problema da vossoloca que está dentro da propriedade dele? Eu acho que o nosso grande problema hoje, problema daquilo que eu estou pensando, é que nós estamos formando cientistas, pesquisadores, mas o mercado precisa de trabalhadores. Não que pesquisar não seja trabalho, mas esse outro tipo de trabalho, de trabalhar na gestão, no gerenciamento, ou seja, numa empresa de topografia, numa empresa de geoprocessamento para reproduzir mapas ou para criar mapas, mas eu tenho que entender de interpretar mapas. Não adianta eu ser um mapeiro, né? Eu faço mapa, faço que tipo de mapa eu estou fazendo, com que qualidade de mapa eu estou fazendo e para que serve esse mapa? Qual a utilidade dele no dia a dia da sociedade brasileira, de um país com os problemas emergenciais que tem? Formar um cientista, formar um pesquisador que sai da graduação, nem termina a graduação em dezembro, em março está no doutorado, no mestrado, terminou o mestrado em março, em dezembro ele entra no doutorado, ele sai do doutorado e entra no pós-doc,
Qual é a experiência de profissão de bacharel que ele tem? Ele tem de pesquisa, é um grande pesquisador. E aí a minha pergunta, agora eu devolvo. Qual é o mercado de pesquisador que nós temos dentro do país? Então é preciso fazer pesquisadores? Claro que é, porque o sistema universitário tem que se manter. Mas eu não posso entrar numa turma de 40 alunos e preparar todos eles para isso. Eu chamo para a iniciação científica alguns. Alguns vêm pela necessidade da bolsa, não porque querem ser pesquisadores. Então eu acho que a gente tem que ter muita lucidez nisso. E investir mais na graduação. Investir mais na graduação, para que nós tenhamos bons estudantes na pós-graduação. Eu acho que nós temos um erro de origem na formação. Porque o pesquisador que volta a fazer concurso, aquele aluno que foi iniciação científica, fez especialização, hoje em dia não se faz mais, mestrado, doutorado, pós-doutorado, volta para dar aula, ele vai reproduzir a sua pesquisa. E às vezes ele só dá aula daquilo que ele fez no mestrado, no doutorado. Não faz uma geografia, né, inteira. E aí nós nos afastamos de ampliarmos o mercado de trabalho. A gente sabe que a geografia está perdendo espaço. Isso é tácito. Tem alguns lugares que não existe, né? No Chile tem uma dificuldade de identificar o que é ser geógrafo. O professor de geografia, esse tem, ensinança da geografia tem os montes. Agora, o licenciado, que é diferente do nosso, que é o bacharel, ele é muito restrito, porque ao longo da história da geografia universal, teve momentos em que nós perdemos identidade por culpa e responsabilidade nossa, por falta de posição, por querelas internas de geografia física, geografia humana, de geografia tradicional com geografia crítica, de geografia teorética com geografia não sei o quê. Então, se a gente for olhar a importância do geógrafo num item de planejamento que se chama áreas de risco e riscos geoambientais, vocês vão ver o campo de trabalho que tem. Mas é preciso ter conhecimento para isso. Agora, tem cursos na Europa que estão fechando por falta de aluno, porque o mercado está sendo perdido, seja por qualidade, seja por esse alto flagelo que nós estamos tendo. Agora tem o 15º Encontro de Geografia Física Latino-Americana em Guimarães, Portugal. A discussão é áreas de risco e geotecnologia, as áreas de risco. Quem é que pode, pela geotecnologia, melhor interpretar áreas de risco? O geólogo? O geógrafo? Nós estamos deixando que os outros, o engenheiro ambiental, não tem que condená-los. Eles estão roubando os biólogos estão ocupando nossos espaços. Mas por quê que nós estamos perdendo espaço? Os outros são mais espertos que a gente lei está do lado deles, ou porque eles mostram serviço mais do que nós? Eu tenho essa análise, pode ser contestado, mas eu acho que é por aí. A gente está perdendo espaço por inércia, por falta de brilho, de amor a vestir a camiseta do Lajinho, vestir a camiseta da geografia do UNB. Amem o que vocês fazem e façam de coração. As portas se abrem. A gente tem que cavar o lugar da gente. É que nem quando vocês querem conquistar uma menina, né? Vocês se esborracham, fazem malabarismos para conquistar a menina. Depois que conquistou, foi fácil. Tira, não foi fácil não. Mas conquistaram. O emprego é a mesma coisa. Né? Tirem o melhor de vocês. Levem isso dessa velha colega de vocês. A única diferença entre vocês e eu é que eu sou mulher, vocês são meninos, e eu tenho 65 anos e vocês têm